Falando sobre família, eu vou fazer um pouquinho, alguns apontamentos escatológicos, que isso é importante também, porque eu vou falar de um personagem bíblico que também se fala do fim dos tempos relacionado a ele. Amém? Então vamos começar lá em Gênesis, leia comigo em nome de Jesus. 1, 2, 3 e Gênesis 1, 27 diz: Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E lhes disse: multiplicar-vos, enchei a terra, dominar sobre os peixes do mar e sobre todo animal. Deus criou a família! Deus criou a família! Sei que tem gente, às vezes você pergunta hoje para alguns jovens, algumas pessoas: não quero casar, não quero ter uma família, às vezes por causa do tanto de problema, por causa de tanta situação que viveu, por causa de tantas coisas que não eram o padrão de Deus, mas Deus criou a família. Amém, amados? Como assim, pastor? Ele não criou a família, ele criou uma mulher, é verdade. E dentro deles ele colocou o potencial de que eles pudessem fazer assim como ele fez. O que, pastor? Gerar mais vida. Amém, amados? Ele colocou dentro deles isso. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Então, numa convenção que a gente fala que é uma família, um homem e uma mulher são um casal. Mas é a base ali, o alicerce para se criar uma família. Amém, amados? Que eles têm poder, e Deus fez isso. Deus não criou o segundo ou o terceiro, Ele fez Adão e Eva e deixou que o amor deles, que a união e que a intimidade desse a legalidade para que uma família fosse gerada. Amém? O plano de Deus então é a família. Deus sempre quis uma família. No fim ele fala que Ele vai juntar a sua família, os seus filhos. Não é isso, amados? E Ele enviou o seu próprio filho da sua família para que a gente pudesse nós nos tornássemos família, como dizia em Efésios. Eu vou acabar com esse texto. Então, por que você está falando isso, pastor? Não estranhe que a família é tão atacada nesses dias. Em seus relacionamentos, nas intervenções, nas conturbações. Por isso eu quero frisar algo aqui, principalmente nesse culto que fica gravado. Nós precisamos investir na família. Ótimo, até foi bom, amém, superou minhas expectativas. Nós precisamos investir na família. Então olha para alguém bem bonito e fala assim: segunda-feira, na nossa igreja, é dia de culto familiar. Eu não faço atividade aqui na igreja, que eu gostaria que vocês, em nome de Jesus, o amado do Lucas aqui, que é o meu Timóteo aqui na relação, como dizia o vovô Amaro, ele vai lá, ele pega a palavra de domingo, ele transforma, ele faz os desenhos, ele monta um cronograma, ele coloca lá nas redes sociais. Eu acho que em nome de Jesus vou profetizar que vai estar também no aplicativo da igreja. Amém, amados? Quem não tem, depois você procura lá, Igreja da Fazenda aplicativo, você baixa, aí você pode só assistir todos os cultos lá. Para quem não traz Bíblia, tá lá dentro do aplicativo, aí você não tem desculpa também, você abre a versão que você quiser aí da Bíblia. Amém, amados? E faz. Ok, mas por que você está dizendo isso, pastor? Para que você possa ter um culto na sua casa. Teu filho não achar, amado, que você só é crente dentro da igreja. Amém? 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 Teus filhos têm que ver você tendo uma vida com Deus em todos os lugares. Então nós temos que enfatizar, eu como pastor preciso enfatizar isso. Deus é a favor da família. Ele criou a família. A única coisa que me dá legalidade para pregar aqui no altar e para ser pastor numa igreja, de acordo com Paulo, é porque eu governo bem a minha casa. Minha esposa está aqui, escuta os cultos, 3 cultos, fala amém. Né? Meu Deus do céu, meus filhos estão aqui, graças a Deus. Às vezes meus mais velhos escutam os cultos aqui, não escuta tudo, mas contanto ele escuta. É que tem 9 ainda, mas a legalidade, a Bíblia fala assim, ó: se não governa bem a casa, você não pode governar igreja, pelo menos a igreja bíblica. No padrão de hoje, na verdade, não precisa. Se você tiver um nome, tiver um lugar, falar, você faz o que você quiser, mas não é isso que a gente faz, a gente segue o padrão bíblico. Amém, amados? Então eu cuido da minha família, prezo para a minha família, prezo pelo cuidado de representar a Jesus com o meu corpo, e a igreja ser a representação do céu. Amém? Mas tem que cuidar da família. Olha para quem está do lado e fala: amanhã te vejo no culto. Fala assim, lá em casa, né? Se você está junto. Amém? Ó, eu só estou falando por enquanto com a igreja. Mas eu quero deixar uma exortação aqui. Posso ou não? Fica mais de 250 crianças ali naquele templo do lado ali, ó, num domingo. E eu vou contar para vocês, eu tenho uma influência com elas. Eu posso ir lá e começar a falar que tem que cobrar dos pais amanhã. Então não me façam apelar em nome de Jesus. Olha para quem está ao seu lado e fala: eu vou fazer o culto no lar. Você sabe, amados, que se eu vou lá, eles entregam tudo.
E eu posso ir lá com uma câmera agora aberta no Instagram e perguntar, e aí, o seu pai está fazendo culto lá? Então não me deixe chegar nesse ponto, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Mostre o que é importante para a sua casa, para a sua família. Mostre que Jesus está em primeiro lugar. Meus filhos assistem TV, faz outras coisas, normal, pastor, mas minha prioridade é, em primeiro lugar, o reino dos céus. E tem que ser a sua também, para que tudo seja acrescentado nas nossas vidas. Deus criou a família. Vai, vamos seguir, próxima. Já dados os recados que eu tinha que dar. E célula também, em nome de Jesus. Vai, próximo. Deus preserva a família. O mundo, Deus criou Adão e Eva desobedeceram, deu uma confusão no mundo, os corações tendiam para o mal, vieram uns anjos também, desceram aqui para a terra, bagunçaram, foi uma confusão, tá lá antes da época no período de Noé, foi feio, amém, amados? A Bíblia diz que o coração de todos tendia para o mal. Deus falou assim, vou recomeçar a terra, vou destruir a terra. Com o que ele destruiu a terra? O que houve no tempo de Noé? O que foi? O dilúvio. Deus destruiu a terra com água, ok? Vamos ler lá então, vai, Gênesis 7:1, quando ele ia fazer isso, disse o Senhor a Noé. Não entendi, pausa, tudo e toda a tua? Toda a tua? No hebraico, uma das formas de falar família próxima é a sua casa. Eu vou explicar depois isso originalmente, tá? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim e... Não entendi. Pausa técnica. A Bíblia fala que vai ser no tempo que Jesus voltar como nos tempos de Noé. O que nós vemos aqui? Deus preserva a sua família. Deus preserva a sua família. Se nós somos a família de Deus, nós seremos preservados, independente do que acontecer. Para nós a volta é uma festa. Como eu falei, as festas do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém, amados? A terra foi destruída naquele período com o quê? Água. Deus faz uma promessa depois dizendo que Ele não vai destruir a terra de novo com água. A próxima destruição, quando Jesus voltar, o temível, grande, temível dia do Senhor, é com fogo. Amém, amados? Vai ter terremoto, vai ter um maremoto, vai ter chuva de pedra, provavelmente uma erupção vulcânica, a gente pode cogitar ou falar isso, amém? Mas a terra não vai ser destruída com água. Sinto dizer para você que está preocupado com as calotas polares que vão derreter, não quero falar, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a terra vai ser destruída com fogo, amém, amados? Mas nós, graças a Deus, vamos estar preservados. Que o Senhor preservou, não é aqui, disse o Senhor, não é, entra na arca, tu e toda a tua. Porque reconheço que tem sido diante de quem? De mim e dessa geração. Os perversos pervertam-se ainda mais, os santos santifiquem-se ainda mais. O nosso bom testemunho como igreja em todos os ambientes, assim como era de Noé, era para com Deus e era para com os demais. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Isso que a gente tem que ser como igreja, e assim tem que ser as nossas famílias. Se todo mundo olhasse sua família alinhada no padrão de Deus, pai e filho junto, todo mundo junto, as coisas, todo mundo ia querer. Não tem jeito, irmão. Você vê uma família num padrão assim, né? Igual você vê no comercial de margarina, não sei se ainda tem, faz tempo que eu não assisto TV, mas é assim que deveria ser. Olhar, unidos, juntos. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Vai, próximo. Então Deus preserva a família, e Ele quer dar continuidade a uma casa, no caso de Noé. Deus fala com Adão e Eva, eles pecam, dá ruim. Deus pega um descendente de Adão e Eva, de Sete na verdade, Noé. Ele fala, vamos recomeçar a terra como uma família. Ele mantém o plano original, leia lá comigo. Contigo, porém. Então Deus faz uma aliança com Adão e Eva, no sentido de vou te abençoar, vocês podem multiplicar. Quem pode dizer amém? Domine sobre todas as coisas. Depois ele faz de novo com Noé. São as dispensações. Então ele faz uma aliança com Noé, dizendo, Noé, vou fazer uma aliança contigo, tu e teus filhos, entra na arca. Deus quer dar continuidade à casa que ele começou. Quem pode dizer amém? Né? Porque não era descendente. Adão, Sete, e assim vai. Ok, próximo. Quem é família no padrão bíblico, ou casa, como a gente fala no hebraico ali, qual que é a ideia? Contigo, porém, estabelecer a minha aliança e entrará na arca. Quem? Então, quem é família no padrão bíblico da casa? Pais e filhos. Pais e filhos. No caso também, o que ele fala ali? Ias. Então, genro e nora também é família.
Isso quer dizer que se genro e nora também é família, sogro e sogra também é. Olha para quem está se falando, fala misericórdia. É isso que eu falo. Tem versículos que eu preferiria que não tivesse na Bíblia, né? Mas eu tenho que obedecer a palavra. Então sogro e sogra é família. Um beijo para minha sogra que eu amo, que me ama, né? Ela está no hall das 3 mulheres que me acham bonito: minha esposa, minha mãe e minha sogra, né? Que é apaixonada por mim, né? Eu conto diversas vezes. Um dia eu fui na casa da minha sogra. Posso contar isso, irmão? Um dia eu fui na casa da minha sogra, pastor Eduardo. Eu chego no quarto dela. Sabe o que tem colado em cima da cama dela no teto? Uma foto minha em A4. Eu que coloquei. Mas tinha lá mesmo. Um beijo pra minha sogra, te amo, minha sogra. Ela deitou, levou um susto, diz ela. Ela acordou, tava eu sorrindo assim, tamanho A4, pra ela acordar bem feliz. Sogra é família, sogro é família. Qual é o vínculo que é estabelecido entre família? Tem algo bem claro aqui. Para quem lembra, quando eu fiz a série Relacionamentos, eu falei sobre vínculos. Vínculos dos diversos que tem: emocional, de alma, financeiro. Amém, amados? Todos. Mas um vínculo é o vínculo mais forte, que é o vínculo familiar. O que eu tenho, que minha esposa também tem, que meus filhos também têm? O mesmo que? Sangue. Pastor, a pastora tem mesmo sangue que você. Nós trocamos todos os fluidos possíveis. Estamos casados, irmãos. A gente trocou fluido, gerou dentro dela uma outra pessoa que é carne da mesma carne, sangue do mesmo. E sangue fala. Sangue tem voz, a Bíblia fala. Amém, amados? A Bíblia fala que sangue é vida. Não é só a campanha de doação de sangue que fala isso. A Bíblia fala isso. Ela fala: o sangue de Abel fala até hoje. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, como é que é o vínculo de uma família? Ele se faz por um vínculo de sangue. Os pais, os filhos, casou a mulher com os meninos, eles se tornam uma só carne com ela. Eles também são do mesmo? Consegui me fazer entender, sim ou não? Então uma casa no padrão bíblico, ela é estabelecida por consanguinidade. Tem o mesmo sangue, se torna uma casa. Consegui me fazer entender? Uma família é formada por pessoas de mesmo sangue. Esses dias eu estava conversando, eu vejo isso na vida dos meus filhos. Não sei se você já percebeu isso também na sua vida, na minha também, mas o exemplo claro que eu gosto dos meus filhos, eu tenho um dos meus irmãos, que tem 3 sobrinhas, eles moram lá em Londrina. Um abraço pro meu irmão lá de Londrina, em nome de Jesus, Vitor e a Carol. Meus filhos, eles se veem 3, 4 vezes no ano, anos muito 5 vezes no ano. 5 vezes no ano. Mas eles se gostam muito. Por quê? Tem o quê? Tem o quê? Sangue. O mesmo sangue. Quem já percebeu isso? Sim ou não? Né? Dos seus que você gosta, das pessoas que você gosta? Ok. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Então tá, vamos avançar. Avançando para isso agora, em nome de Jesus. Deus então faz uma aliança com Noé. E aí ele diz a mesma coisa para Noé. Gênesis 9:1 diz assim: abençoou. Ele disse. E disse também Deus a Noé e a seus filhos: e com a vossa. Ok. Deus abençoou Adão e Eva. A primeira coisa que Deus abençoou foi a família. Deixa eu deixar isso bem claro. Vocês estão comigo? Pastor, não. Lá na ordem bíblica está dizendo: Deus abençoou o 7º dia. É verdade, mas quem foi feito no 6º dia? O homem e Deus o quê? Abençoou. Deu o potencial de frutificar, multiplicar e encher. Depois ele abençoou o 7º dia, o Shabat, o descanso. Vamos para a escatologia de novo, misturando os assuntos? Vocês me permitem, em nome de Jesus? Amém, amados? A família abençoada entra no período abençoado. Quando a gente pensa no milênio e no descanso do Senhor. Vocês estão aqui comigo? Noé também significa descanso. Amém, amados? Então, o nome de Noé tem muitas coisas. Ele é citado também escatologicamente. Estou fazendo aqui uma junção para conectar as palavras. Vocês estão comigo, sim ou não? Então Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Deu errado, porque eles desobedeceram o quê? A palavra de Deus. Depois Deus tenta de novo com Noé e a sua família. Você vai ver que logo depois que eles saem da arca já começa a dar errado. Um dos filhos é atacado pelo Satanás. Sempre o Satanás, para falar isso. Posso explicar isso rapidamente? Sempre Satanás ataca a semente do homem. Ele sempre tentou atacar o homem. Sempre. Porque lá no Éden, quando falou assim, ó, haverá inimizade entre ti e a serpente. E aí ele fala assim, ó, você ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher te ferirá
cabeça. Então Satanás, você vai ver no decorrer da história, sempre atacando o homem, sempre atacando a primogenitura, sempre dando problema, mas Deus sempre mostrando na história que ele vai refazer. Amém? Aconteceu também com os filhos de Noé, não deu certo essa aliança, no sentido que eles desobedeceram, as coisas desandaram. Então chega um momento da história que algo diferente acontece. Vocês estão comigo? Sim? Noé você sabe que voltou mal na terra, as coisas foi desandando. Até que chega um momento na história que Deus escolhe um homem que fisicamente já não podia mais reproduzir. Ou seja, ele, sem a ação, a intervenção divina, ele não poderia ter uma... Oh meu Deus, vou voltar. Qual que é o tema de hoje? Então vai, volta comigo. Tinha um homem que era velho, ele fisicamente não podia, nem perguntei o personagem ainda, mas é Abraão, tá? Tinha um homem, ele era velho, por condição física, ele não poderia, se não podia reproduzir, era um homem ou uma mulher, não poderia ter filhos. Então tinha um homem que sem a intervenção de Deus, ele não poderia ter uma. Ótimo. Estamos juntos aqui? Família é um projeto de quem? É um plano de quem? De Deus. Ele deu parte da sua família, o que ele tinha de mais precioso, para que ele pudesse ter uma família de muitos filhos. A própria família dele, Jesus falou assim: se o grão de trigo não morrer na terra, ele não produz fruto, mas se ele morrer, ele produz muito. Eu e você. Amém? Então vamos lá, segue. Então começa um novo modo das coisas acontecer. Olha que coisa linda aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Então agora eu vou explicar algumas coisas de autoridade. Preciso que tenha a atenção de todos. Olha para quem está do seu lado e fala: presta atenção, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala: depois você se preocupa onde você vai me levar para jantar. Os irmãos gostam mais de repetir essas coisas de benefício? Não, vamos lá. Leia comigo. Vai. Ora. Opa, peraí, vai. Não, vamos ler todos juntos, vai. Vamos lá. Pessoal dessa, vai. Firme. Então tá. Adão e Eva desobedeceram o quê? A palavra de Deus. Deus disse para eles: de todo o jardim vocês podem comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eles desobedeceram? A palavra de Deus. Por que isso é importante, pastor? Quem lembra da série Autoridade, que eu também já fiz? O que tem mais autoridade nessa terra? A palavra de... Por quê? Porque tudo foi feito por meio da... E disse Deus que haja. E houve. E disse Deus: separem-se as águas de cima das águas de baixo. Separou. Separe a água da terra seca. Separou. Encham os céus com luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Aconteceu. Produza a terra seus seres viventes. Produza a água dos seus seres viventes. E fez. E no sexto dia ele vai lá, ele pega. Ele não fala. Ele vai com as suas próprias e faz um ser especial. E esse ser que ele faz, a Bíblia diz que ele soprou das suas narinas, e ele se tornou o quê? A alma vivente, o ser vivente. E daí ele fala para esse ser: você pode fazer de tudo aqui, só não coma desse. O que esse ser faz? O que esse ser faz, amados? Ele obedece ou desobedece? Ele obedece ou desobedece? E depois cai morte. Posso explicar uma coisa rápida, sim ou não? Rápido. Tudo que estava debaixo da autoridade do homem, que era toda a terra, entrou num ciclo de morte. Então agora os bichos um come o outro, é uma confusão, a terra produz espinho e abrolho, né? Se não fosse o Adão, só tinha grama lá na minha casa, não precisava me preocupar. Ah, por causa dele eu tenho que ficar tirando mato, fazendo um monte de coisa toda hora, né? A gente conversa quando a gente chegar lá. Vocês estão comigo aqui? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A criação teve o efeito da morte que entrou nela, porque o homem tinha autoridade, mas a criação ainda obedece a Deus. Um passarinho põe um ovo no ninho, num lugar quente ou num lugar frio? Lugar quente ou lugar frio? Quente. Esse passarinho nasce ali, ninguém está lá para explicar: ó, meu filho, o negócio é o seguinte, quando você voar, bata as asas, faça assim, vá para lá. E é o seguinte, ó, tem uma rota aqui, vou deixar um GPS, vou deixar o Waze aqui com você, você vai indo para aquele lugar lá. Querido, o passarinho nasce, o passarinho vai, ele vai crescendo, ele vai voando, ele passa por outro continente, ele vai para um outro lugar, ele vive a vida dele. Quando chega o momento de reproduzir, ele volta na outra estação para aquele lugar, ele bota um ovo, o outro vai fazer igual. A criação ainda obedece a Deus. Se eu pegar uma semente, jogar na terra, jogar água, o que acontece com aquela semente?
Nasce ou não nasce? Se eu fazer uma pergunta, a noite chega, o que aparece lá no céu? Não entendi. O dia nasce, o que tem lá no céu? Sol. A noite tem a lua e as. O sol prevalece, mas as estrelas ainda estão lá. Tudo ainda está obedecendo a Deus. A palavra de Deus ainda se cumpre na criação. Quem pode dizer amém? Ninguém precisa explicar para ele. É só nos filmes que tem uma história de um professor que vai ensinar o passarinho a voar, o peixe a nadar, para onde é. Isso aí está no DNA deles, a palavra de Deus. É assim que vocês foram feitos, é assim que vocês vão andar, é assim que vocês vão viver. Vocês estão comigo, amados? As águas de cima não se misturam com as águas de baixo. Às vezes parece que sim aqui, né? Dá umas enxurradas, mas não. Ainda é separado. Contudo, posso? Vocês estão comigo? Leia o versículo de novo, então. Uau, passo, já tá bom. O que aconteceu? Não entendi. Disse quem? Para quem? O que ele fez? O que ele falou? Ele disse. Então ele fala assim, ó. Eu tentei começar de um jeito, eu tentei começar de outro, agora vamos começar diferente? Como? Vamos começar a partir da minha palavra. Vamos quebrar os vínculos de carne, vamos quebrar os vínculos de local, vamos quebrar todas as coisas, e eu quero começar uma família por fé. E disse o Senhor, sai da casa, e vai para a terra que eu... A Bíblia diz que Abrão foi justificado pela... Por quê, pastor? Porque diferente de Adão, na sequência do que fez, Noé também foi homem justo, amém, amados? A Bíblia fala que foi justo sua geração, que Deus pediu para ele construir um barco quando nunca tinha nada, que ia chover, ninguém entendeu nada, nem sabia o que era chuva, e ele fez. Mas o desandar não foi perfeito, nem o de Abrão foi perfeito, mas Abrão tem algo muito especial para com ele. O que, pastor? Deus transfere toda a autoridade para um homem. Ai, pastor, que perigo falar isso. Amado, quando você vê nos tempos de Jesus, eles falavam que antes de Jesus voltar e levar cativo o cativeiro, as pessoas estavam no seio de Abraão, eles falavam. Vocês estão comigo, amados? Abraão é o cabeça ou o pai de qual nação? Não entendi, pode falar alto. Qual nação? Israel. Tem diversos salmos que orientam, orai por Israel, orai pela paz de Israel. Jesus se compadeceu de Israel, Israel. Sim ou não? Sim, ele veio para Israel. Por que você está dizendo isso, pastor? Abraão não fez tudo perfeito, você sabe. O que Deus falou para ele fazer? Leia lá o versículo comigo, ora. Vai, 1, 2, 3, vamos ler juntos. Ora. Pausa, ele saiu da terra, sim ou não? Vai, segundo. Saiu da parentela ou não? Não. Te contar, não saiu. E ele falou do quê? Da casa do teu? Ele saiu. Se era para sair só ele, quem é uma só carne com ele? A esposa. Como é que chama o nome da esposa dele? Fala Sara. Como é que é o nome da esposa dele? Era Sarai na hora, né? Mas Sara. Ok, Sarai, né? Depois vira Sara. Ok, ele levou quem? Ló, que era filho de quem? Do irmão dele. Era da casa dele? Casa é pai, mãe e filho. Era da casa dele o sobrinho? Não. Enquanto ele não obedeceu a palavra, só deu problema para ele, irmãos. Só causou dano e dificuldade. Vocês estão comigo, amados? Mas uma hora, ok, desvencilha, as coisas andam, mas o que eu quero frisar aqui com vocês? O Senhor começa uma mudança que é poderosa. Vocês estão aqui comigo? Agora vamos para o momento importante da gente entender da palavra. Quem já aprendeu alguma coisa aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Então agora vamos para o momento que muda na história. Vai, próximo. Olha o que Deus fala para ele. Gênesis 12, 2. Leia comigo. 1, 2, 3 e... Opa, por enquanto está relativamente parecido com os outros. Sim ou não? Você vai crescer, multiplicar, mas opa, ele já fala, vou fazer uma grande nação de você. Ok, um povo. Então, enquanto os outros eram frutificar, multiplicar, para Abraão ele fala, vou fazer um povo que vai ser meu. Ele vai a partir de você. Você vai agir em obediência à minha? Você vai agir em obediência à minha? Ótimo, então vai. Opa, dele muda. Daí o que ele fala? Leia com firmeza ali o que está em verde ali. Se tu uma. Opa, com Abraão ele muda algo aqui, ó. Ele fala assim, ó. Eu sempre abençoei a terra e fiz. Só que agora eu quero mexer algo tão poderoso dentro de você que você vai se tornar aquilo que eu declaro. Se tu uma, algo que frutifica,
multiplica aí olha o que Deus fala. Peraí, olha o que Deus fala. O que ele fala? Vai, 1, 2, 3, nem ali o 3, olha que forte isso. A partir de agora o vínculo não vai ser mais só de sangue. A partir de agora o vínculo é de fé. Se eu deixo todas as coisas, Jesus refaz diversas dessas falas no sentido de quem não deixar pai, mãe, irmãos por amor de mim não é digno de mim. Outra vez Jesus está pregando, vem os parentes de sangue dele e fala: Jesus, o que você está fazendo ali? Quem são meu pai, minha mãe e meu irmão, senão aqueles que obedecem às palavras do meu? Vocês estão aqui comigo, amados? Mas o que muda que é poderoso aqui, deixa eu trazer isso aqui para vocês, ó. Deus escolhe um povo para chamar de seu, por fé. Vocês estão comigo? Quem é esse povo? A nação de Israel. Ela está ali ainda na figura do patriarca. Quem é o patriarca? Quem é o patriarca? Abraão. E aí ele começa a falar assim, ó: eu vou ter uma aliança contigo, só que agora a aliança é com você mesmo. Abençoarei os que te, amaldiçoarei os que te. Deixa eu fazer uma pergunta. Depois Abraão vai e faz coisa errada em outros lugares. Os caras vão usurpar Abraão. Quem que é prejudicado? Abraão ou os outros? Porque a bênção do Senhor está com Abraão. Eu não vou ter tempo para explanar, mas eu quero só deixar alguns parâmetros para você entender que está comigo. Sim ou não? Sim ou não? Abraão faz com Deus uma aliança. Ele faz com Deus uma aliança e ele coloca depois. Deus fala o quê? Qual que é a marca de todo judeu? Qual que é a marca que eles carregam no seu corpo de aliança? Qual que é? Fala alto aí, irmãos. Circuncisão, cortar o prepúcio, é uma aliança de? Vocês estão comigo? Amém, amados? Sim ou não? Não vou alongar nisso, senão a gente vai pregar outras coisas, mas só para dar um... Para quem entende do que eu estou falando, você vai entender a questão das alianças e como isso acontece. Então Deus torna Abraão um homem que vai ser aquele que vai carregar a bênção de Deus. Por que isso é importante, pastor? Porque depois de Abraão, você não vai ver mais Deus falando que abençoou muita coisa. Como assim, pastor? Quem foi encarregado de abençoar e de representar a Deus foi o próprio povo de... E quando eles não eram abençoadores, o Senhor não tinha rigor para tratar eles. Vocês estão aqui comigo, amados? Veja a história de Israel. Desobedeceu, deixou de abençoar a terra. O que Deus queria que Israel fosse uma bênção para toda a terra. Mas Israel optou por juntar com outros deuses, por fazer outras coisas. E quando vinha o juízo para eles, não era moleza. Mas Deus ama Israel? Ama Israel. Israel também será salvo. A Bíblia fala. Quem pode dizer amém? Jesus vai voltar ainda para os remanescentes, vai ter oportunidade de eles serem salvos, vamos profetizar que eles vão ser salvos em nome de Jesus. Mas deixa eu falar algo aqui que é importante para contemporâneo. Posso ou não? A gente não deseja o mal para Israel. A gente não deseja o mal para Israel. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, ele disse: abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te. Cuidado com as ondas desse tempo. Não caia nisso em nome de Jesus. Você não está na briga aqui, você está na briga aqui. Nossa briga não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestade, dominadores. Nós decretamos bênçãos sobre todas as pessoas, porque esse é o nosso sacerdócio. Amém, amados? Até para os nossos inimigos, o que a gente faz? A gente ora, te abençoa, que Deus converta, que Deus traga. Amém? Tomamos o caminho mais excelente, como diz em Coríntios 13, o caminho do amor. Eu estou conseguindo fazer entender? O que muda aqui, amados? Muda que Abraão, como pessoa, como família, é quem começa a abençoar nessa terra. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Depois dessa, não tem muito mais Deus intervindo e falando: eu vou abençoar, eu vou fazer. Não, não, não. Agora é Abraão, e vocês lembram, eu já preguei sobre isso, sacerdócio. Precisa de um pai, e o pai, Abraão abençoar Isaac. Isaac abençoar Jacó. Jacó já abençoa seus filhos e seus netos. Ele amplia. Isaac já amplia, que Abraão abençoa Isaac, não abençoou Ismael. Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou seus 2 filhos, mesmo falando que não tinha muita coisa. Depois Jacó já ultrapassa, já abençoa todas as gerações. Amém, amados? Dá palavra até para os seus netos, traz eles como filho, muda toda a história. Mas por que é importante saber? Porque nós, como igreja, somos a família de Deus. Nós temos a graça, o favor de Deus, o poder de Deus de abençoar essa terra. Vocês não falaram com fé. Nós temos o poder de abençoar essa terra.
Pastor, me mostra a Bíblia. Claro que eu te mostro. A igreja, o que ligares na, será ligado no. O que vocês desligarem na, será. E vocês vão continuar avançando. E as portas do inferno? Estão comigo? Sim ou não? Nós temos as bênçãos. Paulo fala assim: nós temos as bênçãos de Abraão e outras mais. Mas olha as bênçãos de Abraão, amado. Ser uma grande nação, engrandecer o seu nome. Vocês estão aqui, amados? Abençoar, ser tu uma. Chacoalha quem está do seu lado e fala: se torna uma bênção aí, irmão. Olha para outra pessoa e fala: obedece a palavra. Deixa eu explicar algumas coisas sobre isso. Posso? Estamos falando de família, vai, próximo. Estou quase acabando. Quero explicar o que significa família no padrão de Deus. Quem gostaria de saber? Amém. Então te falo, depois a gente vai falar pai, mãe, filhos, como a gente fala todo ano, mas família. O que significa família? A palavra família, ela tem essas letras aqui, ó. É Bet, que é tenda, né? Iod, que é um braço estendido, e a terceira é Tav, que é uma cruz, uma marca, um sinal. Então o que significa família, pastor? Família é a casa que age com a marca ou o sinal. Nas letras, o desenho é uma tenda. O segundo desenho, fica comigo, estão comigo, amados? O desenho é uma tenda, família, palavra. O segundo desenho é uma mão estendida, assim um braço, ou ação, ou obras, ou algo que se faz. E a terceira letra é uma cruz. Por que você está dizendo isso, pastor? No hebraico, desde sempre no Antigo Testamento, o conceito de casa ou família é a tenda que se entrega na cruz. Quem que é, amados? Quem que é? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a tenda que se entregou no madeiro e com o quê? Com o quê? O que Jesus foi fazer na cruz? O que Jesus foi fazer na cruz? Derramar o seu? Para que nós pudéssemos ser a família de Deus. Você não fica feliz? Eu fico pensando, meu Deus, eles liam isso todo dia, eles viam o que era uma casa, o que era uma família, e o Senhor está deixando escondido aqui, ó, por isso que a Bíblia fala, por Ele, por meio dEle e para Ele são. Está aqui, ó. Está comunicado em família. Então família no âmbito, o que é, então, por que isso é importante, pastor? Deixa eu te explicar por que é família. O que é família? Leia comigo aí, ó, vai, o que é família, uma? Que age com uma marca ou sinal. Aí ele fala para a sua casa, ele fala assim, ó, eu estou indo para o Pai, mas vocês ide, pregar evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses sinais acompanharão aqueles que creem, pisarão em serpentes, expulsarão demônios, curarão os enfermos. O que nós somos? A continuidade da casa de Deus, a família de Deus aqui na terra. Como é que eu comprovo que eu sou a família de Deus? Quando eu sou uma casa que está agindo conforme a cruz, pregando arrependimento, falando das coisas que o Senhor fez, falando do reino dos céus, declarando o reino dos céus sobre a terra, trazendo o reino dos céus sobre as terras, pisando em serpentes, escorpiões, expulsando demônios, desfazendo as obras do diabo. Eu sou a família de Deus quando eu estou cumprindo. Família é algo que envolve ação. Estou conseguindo fazer entender? Quem é a família de Deus aqui? Pregue, discipule, traga o reino dos céus para a terra. Amém, amados? Aqui é funcional a questão, por isso que é tudo prático nas coisas, quando você vê cada uma das questões. Ok, deixa eu explicar só uma outra palavra que aparece. Como família, sobeit, que é casa. Geralmente no hebraico você vai ver falando assim, ó, quando quer falar de família, a casa do teu pai. Porque sem pai não tem casa. Lembra das figuras no hebraico? Mas eu vou falar pai e mãe, eu explico de novo, não tem problema na sequência desses dias. Vocês estão comigo, amados? Tem um outro nome que também se fala de família, mas é clã, ou família num âmbito geral, que é como se fosse de gênero, que está naquela fala de Abraão. Deixa a casa do teu pai, tua parentela, te engrandecerei o nome, te abençoarei, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias. Aquela palavra famílias ali, a primeira vez que ela é mencionada, é lá em Gênesis, quando ele fala, e virão os animais em pares, cada um de acordo com a sua família. Então, família naquela conotação, essa é outra palavra. Próximo, passa lá, por favor. Ó, mishpachah, que é família no sentido amplo, ou como se fosse gênero humano. Amém, amados? Então, o que Deus está falando para Abraão? Ele falou, ó, seja você uma bênção.
Se você que é humano for uma bênção, em ti serão benditas todo o gênero humano. Todos nós, através da fé, podemos ser abençoados e nos tornarmos uma bênção. Amém? A palavra ali, dessa daí é fluidez que molda a expressão e protege a graça. Ou seja, aquilo que Deus de característica, Deus deu para cada um. Então é a vida, né? Pode ser fluidez ou pode ser vida. Que protege, ou seja, o homem vai ser sempre homem. Raça humana. Amém, amados? Os felinos vão ser sempre felinos. Não tem como um gato latir. Os caninos vão ser sempre os caninos. E assim que ele fala. É nesse quesito de família. Posso ouvir um amém? Eu só trouxe a título de entendimento para mostrar assim, ó, que uma casa bem estruturada influencia todo um clã, um gênero e uma coisa. Quem sabe a gente não pode ser uma casa abençoada aqui em nome de Jesus, para transformar toda essa cidade. Amém, amados? E último, para acabar, glória a Deus. Vai, vamos colocar de pé para você crer que eu estou acabando. Efésios 2,19 diz assim, ó: assim, já não sois mais. E o que? Peregrinos. O que nós somos? Mais. Não, tem que ler mais alto você para mim, vai. 1, 2, 3. E assim já não sois estrangeiros e peregrinos mais. Nós somos o quê? Por um só Espírito. Pelo sangue do Cordeiro. Esse é o nosso vínculo. Para quê, pastor? Os dois conceitos de família estão aqui, ó. Uma casa que se move em sinais, vivendo moldados com a expressão da proteção e da graça de Deus. Olha para quem está desse lado, fala: a igreja da fazenda é uma família de famílias. Nós temos que ganhar essa cidade. Temos que trazer o reino dos céus para a cidade. Quem pode dizer amém? Para que os outros vejam realmente. Se a gente estiver unido, se a gente estiver em amor, se a gente estiver de forma abençoada e nos tornarmos uma bênção, um canal daquilo que Deus quer fazer nessa terra, não demora muito, a gente ganha essa cidade. Depois que a gente ganha essa cidade, pastor, daí a gente vê o que a gente faz, né? A gente vai para o estado, para a nação, para os confins da terra. Mas é Jerusalém, Samaria, confins da terra. Vamos ganhar esse lugar em nome de Jesus. Amém? Quem tem gente que você ama que mora aqui que ainda precisa ser salvo? Ou se tem. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. A primeira oração que eu quero fazer, quando a gente fala de família, tem pessoas que, ai. Então quero ir com muito cuidado aqui. Vocês estão comigo, amados? Amém? Então, sobre o que nós vamos orar? Pastor, quando fala família, quando fala vínculos, quando fala essas coisas, a minha família não foi uma família estável, estabilizada. Graças a Deus que agora você faz parte de uma família de fé. É perfeita, pastor? Não é. Mas está disposta a pedir perdão, a suportar uns aos outros, a amar uns aos outros. Quem pode dizer amém? E sobre o que eu quero orar para que a gente possa preparar também para o seminário que vai acontecer nesses dias. Por questões familiares. Tem alguma questão na sua família, você precisa de oração no âmbito familiar, ou o que pode acontecer com muitas pessoas, e não é anormal, não tenho desejo de ter uma família porque a minha família foi desestruturada. Nós vamos orar por isso em nome de Jesus. Você vai ter uma família abençoada em nome de Jesus. Amém? Então eu quero fazer 3 ciclos de oração, bem rápido. Esse primeiro, enquanto o louvor estiver ministrando, se você, quando fala família, ou você não se sente bem, ou coisa desse gênero, eu quero que você venha aqui para frente, e nós vamos orar sobre a tua família. Você fala com as pessoas que estiverem aqui na frente, a gente vai orar, depois eu vou fazer mais um ciclo de oração em família, e depois a gente faz a oração de entrega de vida para Jesus, para fazermos parte da família de Deus, e damos um encerramento no culto. Podemos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor pode curar qualquer mágoa, ferida, qualquer... Se tem pessoas aqui também frustradas com a igreja, com a família, com o corpo de Cristo. Nada como algo original para desfazer qualquer cópia, Pai. Então eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer nesse ambiente. Quando esse louvor estiver sendo ministrado, que essas sejam as declarações do nosso coração, em nome de Jesus. Diáconos, presbíteros, pastores aqui, me ajuda aqui na frente. E vamos orar com as pessoas. Você repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão
para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus.